Olá! O tema do nosso vídeo de hoje é uma fala de Einstein, né? Porque ele quem dizia que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. E olha que curioso, né? Se a gente para pensar que o que nos move são as perguntas e que na maioria das vezes nós estamos buscando as respostas, isso talvez explique muito da dificuldade que a gente tem de resolver aí os nossos dilemas, né? Porque tudo bem, não tem nenhum problema eu pedir a opinião de um amigo, de um ente querido, de querer conversar, partilhar e ouvir a opinião do outro. Mas isso não pode virar um vício, né? E então me causar uma dependência onde eu fico sempre buscando o que será que os outros acham, ou então que resposta que as pessoas podem me dar para facilitar o meu caminho. Quando uma situação, uma informação vem para a gente, é sempre muito importante a gente ir treinando, fazer perguntas em relação àquilo. Por que será que isso me aconteceu? Olha que interessante, né? E por que aconteceu dessa maneira? E quando eu falo fazer perguntas, não são aquelas perguntas cujas respostas já estão intrínsecas ali, sabe? Mas são aquelas perguntas que vão levar a gente para um lugar de reflexão muito profunda e dali trazer um aprendizado e, não raro, a solução para as coisas que a gente está buscando. Eu me lembro que há muitos e muitos anos mesmo eu ouvi uma história e depois disso eu já ouvi outras versões dessa história. Mas eu vou contar na versão que eu ouvi e porque ela traz mais significado para mim, foi num momento bem interessante da minha vida e que me despertou para essa questão toda de começar a fazer perguntas. E muitos de vocês já ouviram essa história. E ela é assim: a esposa estava cozinhando e o marido foi ajudar. Ah, vou te ajudar na cozinha. Tá. E ela ia assar um peixe. E então ela falou: então tudo bem, já que você quer me ajudar, faz um favor para mim. Corta aqui a cabeça e o rabo do peixe, né? Parte do rabo dele e bota aqui nessa forma, nessa assadeira. E aí tá, ele pegou e falou assim, mas ele perguntou, mas por que cortar a cabeça e o rabo do peixe? Ah, porque a receita é assim, a mãe me ensinou assim. Não, mas você nunca perguntou para ela por que ela corta, que ela tira a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou, não. Tá, pergunta lá para ela. Ah, tá. Ela pegou o telefone, ligou para a mãe dela, mamãe, naquela receita do peixe assado que a senhora me passou, por que a senhora sempre tira a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou, ah, não sei, minha mãe me ensinou assim e eu faço assim até hoje. Não, mas você nunca perguntou? Não, nunca perguntei, mas eu vou perguntar agora. Aí ligou para a avó da esposa, né, da esposa do cara, que tava, tá, vou lá ligar para sua avó, então vou perguntar e te respondo. Ligou, mamãe, a fulana, Maria, vamos chamá-la de Maria. Maria tá perguntando por que a senhora tira o rabo e a cabeça do peixe naquela receita do peixe assado que a senhora me passou e eu passei para ela. Ela falou, uai filha, porque o peixe não cabe na minha assadeira é pequena. Então, olha só como às vezes a gente vai repetindo padrões. É uma história tão simples, mas que para mim fez tanto significado na época. Foi assim, um eureka mesmo, sabe? Da forma como a gente sai repetindo padrões e não se questiona. Ou então a gente pega uma informação e sai reproduzindo aquilo, não verifica a fonte, não verifica a veracidade, ou então se aquilo faz sentido realmente, e simplesmente sai replicando isso. Em épocas de rede social, isso acontece muito, né? E aí, quando a gente traz isso para a nossa vida, que a gente começa a refletir sobre a nossa vida, os nossos acontecimentos, as coisas nas quais a gente se envolve no dia a dia, traz um pouco de leveza para a gente conseguir ter um outro olhar, sair da situação, né? Olhar para ela e falar, tá, peraí, deixa eu desenhar um cenário aqui de um lugar
de repente livre de emoção e sem toda essa história que eu já contei. E aí eu começo a me perguntar se é, por exemplo, o meu trabalho. Eu tô descontente com o meu trabalho, mas por que eu tô descontente com esse trabalho? Tá, é por isso. E quando foi que começou esse descontentamento? Tá, foi aqui. Tudo bem. E qual que são os gatilhos que me faz acessar essa emoção, esse sentimento de descontentamento no meu trabalho? Sabe, você vai tirando disso informações que vão te munindo de ferramentas para você saber lidar melhor com a sua vida e com os acontecimentos. E não só com as coisas que acontecem, que você vai criando no seu dia a dia, mas também aquelas coisas que você acha que as pessoas estão gerando para você. Né? De repente, se você está aí num momento de atrito com alguém ou num momento delicado, por que eu sinto isso? Quais são os gatilhos que me faz ter esse sentimento por essa pessoa? Por que eu estou trazendo isso para a minha vida? Vai fazendo perguntas, porque as perguntas que você faz a partir da tua visão vão fazer mais sentido para você e te ajudar no dia a dia para você viver com mais tranquilidade, leveza e possibilidade de resolver as suas próprias questões. Isso é muito importante, tá? Então, era isso que eu queria partilhar com vocês hoje. Essa historinha que me veio à mente quando eu estava lendo num livro hoje, e aí veio essa frase, né, de que Einstein dizia que não é a pergunta, melhor, não é a resposta, mas a pergunta que vai movimentar o mundo, né, que vai auxiliar aí no nosso avanço. Eu desejo um início de fevereiro, hoje é dia 1º de fevereiro de 2021, eu desejo um início de mês maravilhoso para todos vocês, com muitas perguntas e respostas aí dentro do seu coração. Namastê.